Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos continuar refletindo na palavra do Senhor, abrindo nossa palavra, as Escrituras Sagradas, no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Leamos essa palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 1 aos versículos de número 16. Lerei na revista Almeida atualizada. Diz o seguinte, 1 Reis 17, de 1 a 16. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-me uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ela chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cávacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Vamos orar, pedir a direção de Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, na Tua presença nós estamos gratos porque a Tua palavra é conosco, a Tua palavra é essencial, ela é útil, ela é ferramenta para o nosso coração, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, abra a nossa mente, ó Deus, abra, Senhor, o nosso coração para que a Tua palavra penetre de forma intensiva, e assim possamos ser edificados e alimentados por ela. Usa a mim, pobre pecador, para que o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu creio que esse texto seja bastante conhecido por alguns, mas o tema central de hoje à noite que eu quero passar é falar sobre o Deus provedor, o Deus que intervém na história. O livro de 1 Reis, ele é um livro recheado por vários resgates históricos, né? A gente começa a ler esse livro de 1 Reis e vai encontrar várias circunstâncias, várias situações, mas vai estar sendo relatado uma história de um personagem muito marcante e central nesse texto, que é a vida do Elias, né?
Esse livro de 1 Reis, ele foi escrito por volta dos anos 560 a.C., e vai tratar alguns personagens. Dentre eles, a gente vai ver a presença de Davi, de Salomão, né, da rainha Sabá, do rei Acabe, né, da sua terrível mulher Jezabel, da presença também de Eliseu, do Elias e de vários reis que foram responsáveis pelo governo de Judá e Israel. E o propósito desse livro de 1 Reis, ele tem como uma ideia de demonstrar que o Senhor é o Senhor da história. Ele cumpre os acordos e também as suas promessas que foram previamente estabelecidas na aliança com o seu povo. Então, esse livro de 1 Reis, ele tem características marcantes, mas, trazendo para o capítulo 17, a gente vai ver a providência de Deus em um resgate tão marcante e tão essencial, que foi Deus usando a vida desse personagem chamado Elias. Primeira coisa que a gente precisa entender ao depararmos com a leitura desse texto, desse livro, é que Jerusalém estava passando por um contexto de grande escassez pela a centralidade da palavra. Por quê? Porque muitos reis que governaram aquele povo eram reis pagãos, medíocres, eles não tinham temor ao Senhor. O texto que a gente lê é um texto onde tinha se passado há alguns períodos atrás por uma grande escassez financeira, uma escassez espiritual, e o povo estava perdendo o sentido da centralidade do que é viver com Cristo, do que é viver e adorar ao único Deus, Senhor, sobre todas as coisas. E aí vem Elias, no resgate dessa história, na ordem cronológica do tempo, projetado por Deus para resgatar a verdadeira adoração e o verdadeiro sentido da vida do povo de Deus, porque o povo estava acostumado a adorar falsos deuses, ter costumes que não agradavam ao Deus Altíssimo, e Elias vem justamente nesse período para poder alertar o povo de Deus, para que o povo pudesse voltar e reconhecer quem de fato era o Deus Altíssimo. O texto também, o livro também de 1 Reis, vai falar de um rei terrível. Como os irmãos já sabem, o rei Acabe foi um dos reis mais terríveis que foram registrados ao longo da história das Escrituras Sagradas. Ele casou com uma mulher terrível chamada Jezabel, uma mulher medíocre, uma mulher que não tinha temor ao Senhor, uma mulher que acabou ainda mais com a história e com a bibliografia daquele homem. Acabe, ele reinou sobre Israel durante um período de 22 anos. Acabe, ele fez o que era mal perante o Senhor, a tal ponto que ele pegou seus próprios filhos para poder sacrificar a deuses pagãos, né, a Balins. E os atos desse rei Acabe foram atos mais graves comparado aos atos dos reis anteriores. Então, veja até que ponto esse rei chegou, né? Esse rei cometeu tantos crimes que esses crimes foram mais agravantes do que os outros crimes que tantos outros reis cometeram. Ele casou com Jezabel, uma mulher fenícia, né, que fez adorar a um ídolo pagão chamado Melcarte, e isso provocou a ira e a irritação de Deus. E aí vem Elias, nesse exato momento, chegar e começar a mostrar quem de fato era o Deus provedor. Vamos observar o que é que diz em 1 Reis 21, 25, se for possível projetar na tela, 1 Reis 21, 25, diz o seguinte: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Essa ideia aqui de instigar era justamente provocar. Era a ideia de poder produzir em Acabe algo que ele irritasse a presença e o senhorio do Senhor Jesus Cristo. 1 Reis também 21, o versículo 29, vai também dizer o seguinte: não vistes que Acabe se humilha perante mim? Não trarei esses maus nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Meus irmãos,
escolhas que a gente acaba fazendo no presente vão refletir no futuro. O rei provocou a ira de Deus, e a ira de Deus haveria de ser derramada sobre a casa do rei Acabe. E Elias vem confrontar o rei Acabe justamente para provocar em Acabe o sentimento de arrependimento, o sentimento de humilhação, o sentimento que ele havia pecado contra o Senhor, o sentimento em que ele havia deturpado o real sentido de um rei em excelência, um rei puro, um rei que andasse no caminho do Senhor. Acabe, ele não teve esse padrão. E Elias veio confrontar, colocar Acabe contra a parede e dizer: olha, Acabe, fizeste o que era mal perante o Senhor. Você violou a palavra de Deus. Você não cumpriu o que a palavra de Deus previamente estabelecia. Você ultrapassou os limites. Você precisa mudar de vida. E aí vem o encontro de Elias com a mulher chamada a viúva de Sarepta. As Escrituras Sagradas, ela não vai falar o nome dessa mulher. Pelo contrário, vai somente dizer que ela era uma viúva, que residia em Sarepta. Elias, ele foi chamado por Deus, para poder ir para o deserto. E no deserto, o que é que a gente encontra no deserto? Além de areia, muita terra, dificilmente vai encontrar água, talvez um camelo perdido e poucas chances de sobrevivência. O deserto mais próximo que a gente tem aqui da nossa região é o deserto do Atacama, fica no Chile. Mas Deus tinha um propósito na vida de Elias de levar ele para o deserto. E parece que Elias é convocado, é chamado por Deus para ir para o deserto, e ele aceita esse convite, a tal ponto em que ele aceita e ele não pensa como haveria de poder caminhar aquela grande jornada durante o deserto até se encontrar com aquela viúva de Sarepta. O capítulo 17 de 1 Reis, nos versículos de número 2 e 3, diz o seguinte: veio a palavra do Senhor, dizendo, versículo 3 do capítulo 17, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Versículo 4, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Meus irmãos, a primeira lição que a gente aprende aqui é que quando Deus nos chama para cumprir o seu propósito, Ele também ordena a sua provisão. Veja só o que é que Elias vai ser sustentado: por corvos, por fronteiras que estavam ali dentro da região do Jordão. Esses corvos haveriam de manter e sustentar de forma material e alimento o profeta Elias. A palavra de Deus nos diz que veio a palavra do Senhor a Elias. Essa palavra foi direcionada pelo Senhor. E quando essa palavra é direcionada pelo Senhor, essa mesma palavra ela cumpre e ela estabelece a sua provisão. Mas a história de Elias ela não para por aqui, porque Elias passou um período no deserto até chegar à terra de Sarepta. Versículo 7 diz o seguinte: mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Meus irmãos, é a partir desse momento em que não começava mais a chover na terra, que o Deus provedor começa a se revelar. Começa a revelar quem de fato Ele é. E é muito fácil caminhar com Deus quando as coisas estão muito bem. É muito fácil caminhar com Deus quando as coisas estão positivas, quando as coisas estão caminhando em passos confortáveis, mas é quando a chuva para de ser presente que a provisão do Senhor começa a ser estabelecida no povo de Deus. E não é diferente conosco, não é diferente com a igreja, não é diferente conosco enquanto quarta igreja, enquanto comunidade cristã. O que é que a gente precisa entender aqui é que Deus quer tratar o nosso coração justamente quando a chuva para de estar presente na nossa caminhada.
A chuva ela é muito importante porque ela aquece e dá economia para os agricultores. A chuva ela é muito importante porque ela gera vida na natureza. A chuva é muito importante porque ela muda paisagens, né? A chuva ela é muito importante porque ela consegue produzir vida nos oceanos, nos mares. Ela consegue também produzir o enchimento de açudes, barragens. A chuva ela é essencial para as nossas vidas. Mas, nesse contexto aqui, é algo muito significante porque a chuva para de estar presente, não tem mais corvos para que Elias conseguisse adquirir mais recursos materiais para poder se alimentar, e a tal ponto em que ele se encontra em Sarepta e se encontra ali com aquela viúva. O que é que essa viúva faz com Elias? Primeira coisa que ela tem um contato com ele é dar um abrigo. No deserto, depois de muito tempo, sem muita esperança, cansado, com bastante sede, ele encontra aquela viúva de Sarepta que dá de comer, dá um abrigo, acolhe aquele profeta naquele deserto seco e árido. A chegada do profeta Elias na casa da viúva de Sarepta tem um objetivo muito marcante, meus irmãos, é resgatar a adoração a Deus. Aquela viúva de Sarepta ela estava já enfraquecida. Além de estar com escassez física, aquela viúva de Sarepta também estava com escassez espiritual. Ela já não tinha mais o temor a Deus. A sua fé já estava uma fé enfraquecida. A sua fé já estava quase perdendo as suas forças. E Elias passa um período com aquela viúva de Sarepta, aconselhando, instruindo, fortalecendo e mostrando à viúva de Sarepta que a bondade de Deus ainda haveria de ser marcante e existente naquela casa. A tal ponto em que aquela mulher relata situações do seu dia a dia. E ela vai relatar, olha, Elias, eu vou conseguir te abrigar, mas eu não tenho nada para oferecer para você. Elias, eu vou conseguir te dar um quarto para que você possa dormir. Mas o que tu me pedes, eu não consigo nem sustentar a mim, quanto mais ao meu filho, porque o que tem, a gente vai morrer. Essa era a cena dos próximos capítulos que a viúva de Sarepta já interpretava. Meus irmãos, quando a palavra do Senhor vai para Elias e diz o seguinte, versículo 8 e versículo 9 de 1 Reis, diz o seguinte: então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Essa é a segunda vez em que é mais uma vez enfatizado que a palavra do Senhor foi direcionada para Elias. No início do capítulo 17, também tem essa mesma expressão. Então veio a palavra do Senhor dizendo, mais uma vez, então veio a palavra do Senhor dizendo. Elias ele não foi apenas com as suas próprias forças físicas. Pelo contrário, quem conduziu Elias naquele deserto, até o ponto em que ele chegasse na casa daquela viúva, foi o próprio Deus. Meus irmãos, essa caminhada é gloriosa, essa caminhada é tão satisfatória, porque quem faz o convite, quem ordena, é um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Se não fosse o próprio Deus que convidasse Elias para ir para o deserto, Elias ele não ia encontrar aquela viúva. Elias ele não ia encontrar alguém que pudesse abrigá-lo. Elias não ia encontrar alguém para que ele pudesse ter chance de sobrevivência. Aquela viúva de Sarepta tinha um capítulo muito interessante para que Elias pudesse tratar aquele coração. E a primeira lição que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que o Deus que envia Elias para o deserto é o mesmo Deus que sustenta o Elias no deserto. E isso é interessante porque o nosso Deus, ele conhece o nosso atual momento, ele também conhece o nosso passado, mas já projetou o nosso futuro. O Deus que envia Elias ao deserto é o nosso Deus, o Deus que provê o teu amanhã. Talvez você não esteja preocupado com o que você vai comer amanhã,
Talvez você não esteja preocupado com o que você vai comer daqui a 10 dias. Talvez você não esteja preocupado se o que tem na tua geladeira hoje vai ser suficiente para você terminar o mês. Talvez você não esteja preocupado se o combustível que esteja no teu carro vai ser o suficiente para que você possa voltar para casa. E eu espero que todos consigam chegar em casa em paz. Mas, o que é que a gente precisa aprender aqui, meus irmãos? Você já começou a imaginar e entender o quanto Deus tem sido um Deus provedor na sua vida? Você já começou a imaginar e a conhecer quantos milagres que Deus tem feito na sua vida ao longo da sua caminhada? Você já começou a imaginar o quanto Deus já dispensou sobre a sua vida, a sua provisão? Meus irmãos, é no deserto que Deus vai tratar o nosso coração. É no deserto em que muitas vezes a gente vai ser recheado de perguntas, que Deus vai vir de encontro às nossas vidas e vai mostrar a sua provisão. Então Elias, ele confiou em um Deus que havia de prover ele. Elias confiou em um Deus que havia de mostrar o caminho que ele haveria de peregrinar naquele deserto até se encontrar com aquela viúva de Sarepta. Mas a história não para por aqui. O texto vai nos mostrar algo muito marcante no versículo 10, dizendo o seguinte, 1 Reis 17, versículo 10. Traz-me, peço uma vasilha de água para eu beber. O primeiro resgate aqui, desse momento aqui, em que Elias pede para aquela viúva uma vasilha de água para que eu possa beber, é um teste de generosidade. Elias queria saber se aquela viúva de Sarepta estava sendo generoso para com ele. Elias queria saber se aquela mulher de Sarepta, aquela viúva de Sarepta, estava reconhecendo que ele era um profeta, que ele era um homem de Deus. E aquela mulher prontamente diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu vou te oferecer essa vasilha dessa água e esse pedaço de farinha para que você possa se alimentar. A viúva de Sarepta, ela reconheceu que Elias ele era um israelita e fala dela de uma forma muito interessante, porque a fé daquela viúva de Sarepta, como eu falei anteriormente, era uma fé enfraquecida, era uma fé débil, era uma fé que não tinha conexão com Deus verdadeiro. E Elias vem de encontro com aquela mulher justamente para poder resgatar o sentido da adoração. A viúva de Sarepta, ela estava sem esperança e sem fé. Um pouco que tinha já era o resultado das cenas dos seus últimos capítulos. O que é que essa viúva de Sarepta tinha? Se a gente olhar para o texto, ela ia ter apenas uma panela, pouca farinha, pouco azeite e cenas de morte a acontecer. E a segunda lição que a gente aprende aqui é que no deserto Deus trabalha no nosso coração para despertar a fé divina. Talvez você nunca teve a oportunidade de ir a um deserto. Talvez você nunca teve a oportunidade de experimentar o calor exaustante de um deserto seco e árido. Mas os desertos espirituais que a gente enfrenta, consequentemente, pode ser algo marcante na nossa vida. Deus quer despertar uma fé no seu povo justamente quando a crise bate à porta da nossa vida. Quando a crise ela bate à porta da nossa família. Deus quer despertar essa fé no nosso coração quando as coisas aparentemente parecem que estão todas erradas. Mas, pelo contrário, o Deus que governa todas as coisas, Ele intervém e provoca e manifesta essa fé em nosso coração, porque a fé ela é um dom gratuito e vem de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Aquela viúva de Sarepta precisava aprender mais sobre Deus. Aquela viúva de Sarepta precisava entender, de fato, quem era o Deus provedor. E quando Elias provoca aquela viúva de Sarepta, dizendo o seguinte: olha, vai na cozinha, providencia isso, providencia água, providencia um bolo, providencia recursos para que eu possa me manter, era para poder estimular aquela viúva de Sarepta a entender que a fé que ela deveria ter no seu coração
ela não estava tendo, mas era a oportunidade que ela podia ter naquele instante de entender que ela ia para a cozinha e, mesmo entendendo que tinha pouco, ia mandar para o profeta Elias para que ele pudesse se alimentar. Meus irmãos, isso é muito interessante porque a gente vai lembrar do que Josué foi convocado por Deus e diz o seguinte, né? Não temas, não desanimes, eu sou contigo por onde quer que fores e andares. Mesma coisa também vai acontecer aqui, no versículo 13. No versículo 13 de 1 Reis, versículo 13 de 1 Reis, capítulo 17, diz o seguinte, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois fará para ti mesma e para teu filho. A terceira lição que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que a fé, uma vez brotada no coração do crente e da igreja, ela produz perseverança e confiança. A fé, de uma vez brotada no coração da igreja, na vida do crente, ela vai produzir agora frutos. Frutos que vão produzir mais confiança e perseverança no Deus Altíssimo. E aquela viúva, ela começa uma história bem interessante. Ela começa uma história sem esperança, sem forças, com a fé débil, com a fé enfraquecida. E agora essa viúva começa a produzir agora frutos diferentes, onde ela começa a observar que a sua cozinha continuava a mesma, mas o Deus provedor havia abastecido os armários daquela cozinha para a glória de Deus. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque a ideia aqui é que a viúva prepara aquele alimento para o profeta Elias de uma forma muito especial. Aquele pouco de farinha, aquele pouco de azeite, significa que Deus trata o nosso coração na crise, mas nos providencia uma provisão marcante e fiel. A fé, de uma vez que é brotada no coração daquela crente, daquela viúva de Sarepta, produziu resultados. E quais foram os resultados? Versículo 16 vai nos dizer o seguinte, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Nota que é a terceira vez que aparece aqui a palavra do Senhor. Primeira vez a palavra do Senhor apresenta nos primeiros capítulos, versículo 17, primeiros versículos. Segunda vez a palavra do Senhor vai de encontro a Elias para que ele pudesse ir para aquela casa da viúva de Sarepta. E a terceira vez aqui, mais uma vez, confirmando a palavra do Senhor. Meus irmãos, isso aqui não é um conto de fadas. Pelo contrário, isso aqui é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é tão poderosa, a palavra do Senhor é tão cheia de graça, de poder, mostrando a sua provisão, que a gente pode experimentar ela ainda hoje. Talvez você tenha dedicado pouco tempo à palavra do Senhor. Talvez as Escrituras Sagradas não tenham sido o seu anseio, o seu deleite todas as manhãs. Mas nota bem aqui que, segundo a palavra do Senhor, se cumpriu na vida daquela viúva de Sarepta. Elias foi um instrumento usado por Deus para ir para aquela região de Sarepta, uma região que ficava próximo a Sidom e a Judá, junto à torrente do Queribe. Lá, Deus havia de tratar o coração daquela viúva de Sarepta através do profeta Elias, mostrando o seguinte: olha, viúva de Sarepta, a tua panela vai voltar a ficar cheia, a tua farinha ela não vai se esgotar, a botija do azeite que você tem guardada na tua residência não vai se esgotar, porque a palavra do Senhor ordenou isso, e eu estou aqui te alertando. Nos dias em que Elias e Eliseu frequentaram aquela região, foram dias em que mais e mais sinais da glória de Deus, do poder de Deus foi atuante. E a quarta lição, meus irmãos, que a gente aprende aqui, quando a gente lê esse texto aqui, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, é o seguinte: a palavra que manda o profeta Elias para o deserto é a mesma que produz a provisão.
A palavra que manda o profeta Elias para o deserto é a mesma que produz a provisão. Com esses resgates marcantes, quero fazer algumas perguntas para que a gente possa avaliar o nosso coração. Primeira pergunta: quais têm sido as manifestações da provisão de Deus na sua vida? Você tem reconhecido que Deus tem sido o Senhor e Salvador da sua vida? Você tem reconhecido que Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã? Você tem reconhecido que Deus caminha com você todas as manhãs, todos os dias? O Salmo 139 vai nos dizer que Deus sonda o nosso coração, conhece os nossos pensamentos. Ele está conosco ao deitar, ao levantar. Ele está conosco ao caminhar. Ele está conosco em todos os instantes das nossas vidas. Esse é o nosso Deus provedor. Esse é o nosso Deus que continua atuando e manifestando a sua glória e a sua graça sobre as nossas vidas. A segunda pergunta: quais têm sido as suas inquietações? Talvez você esteja no deserto, como aquela viúva de Sarepta. Talvez você esteja frequentando ou experimentando exatamente uma situação parecida com a viúva de Sarepta. Talvez não seja a farinha, talvez não seja o azeite, mas talvez seja outra circunstância em que a sua fé tem sido uma fé tão enfraquecida. Eu quero estimular para que você possa depositar a sua confiança no Deus provedor, no Deus que provocou a multiplicação dos pães e dos peixes, provocou a multiplicação da farinha e do azeite, um Deus que abriu o Mar Jordão, o Rio Jordão, o Mar Vermelho, o Deus que providenciou o sacrifício e o holocausto ali para o filho de Abraão, o Deus que intervém na história mostrando que Ele é conhecedor de todas as coisas, um Deus que estava com Paulo na prisão, um Deus que estava com João e Pedro na prisão, um Deus que estava presente com João na ilha de Patmos, é o nosso Deus que está presente ainda conosco. Meus irmãos, se apoie nessa verdade. Quando a palavra de Deus diz: não temas, não desanimes, porque eu estou contigo por onde quer que fores e andares, isso nos mostra algo muito marcante, é que Deus não nos abandona. Ele está conosco em todo o tempo, em toda circunstância. E, por fim, você entende, você compreende, você já pode tomar posse dessa verdade, que a farinha e o azeite na tua cozinha não vai faltar? Passamos por dias difíceis, passamos por dias delicados. A nossa política, a nossa vida tem sido alvejada por tantos ataques, a educação, o governo, os poderes legislativos, judiciários e executivos. Parece que as coisas estão sem rumo, mas o nosso Deus é o Deus provedor. Um Deus que começa a jogar a sua providência justamente quando a crise aparentemente está instalada, mas ela não está sob o controle dos governantes, está sob o controle do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então descanse o seu coração, se alegre no Senhor e entenda que Elias foi um homem de Deus, usado por Deus para ir na casa daquela viúva, tratar aquele coração e mostrar que o azeite e a farinha jamais haveria de se acabar, porque o Deus provedor estava ali presente. Amém?